desta Câmara, a ata da sessão número 22, de 17 de setembro de 2023. Pela aprovação, excelência. Sem qualquer impugnação, passamos a analisar a nossa pauta. Processo com pedido de vista não temos. Em seguida, nós vamos iniciar aqui os preferenciais com sustentação oral. E iniciamos através do item 12, que é o processo 0009 24 2 50 2011 806 0035. É uma apelação civil de Aracati. Apelante Expedito Ferreira da Costa. Apelado do Ministério Público do Estado do Ceará. É da relatoria do eminente desembargador Paulo Francisco Banhos Pontes. E o advogado é o doutor a advogada doutora Daniele Gondim Campelo, que por questão baseada em atestado médico, irá fazer a sustentação oral. Eu indago se a doutora Daniele Gondim Campelo está presente virtualmente. Boa tarde, doutores. Estou presente. Sim, doutora Daniele, que o eminente relator do processo pediu a palavra. Com a palavra, eminente relator. Eu estava aqui ainda abrindo aqui meu computador e quero saber se o processo é o 013-1440, na hora... É esse? Não. É porque esse aqui está na minha... É o 0009-242. Está na ordem. Porque a minha ordem... É o 12, é o item 12. Peraí, então... É o item 12 da pauta. Não, é porque não está na minha ordem, né? Pois é, aí... Aqui, diminui um pouquinho aqui. Não vejo que está. O doutor João Ricardo está presente da Defensoria Pública virtualmente. A doutora que está cirurgiada é a doutora Daniele Gondim Campelo. Pois não, presidente, estou apto. Volto a palavra. Eu indago se a ilustre advogada dispensará a leitura do relatório. Sim, dispensado. Doutora, Vossa Excelência está sem som. Sim, dispensado. Estão me ouvindo? Ok, ouvi. Ouviu? Dispensado. Dispensada a leitura do relatório. A Vossa Senhoria disporá do prazo de 15 minutos, prazo regimental, para fazer sua sustentação oral. Gostaria de iniciar saudando todos os desembargadores, servidores da Primeira Câmara de Direito Público, bem como os advogados e demais presentes, né? Pedir desculpa, estou falando um pouco devagar, porque estou com 6 dias de cirurgia, ainda sentindo um pouquinho de dor e desconforto, mas aqui represento o apelante Expedito Ferreira da Costa, né? Como bem resumiu o doutor relator em seu relatório, é uma lide que tem como objeto suposta ausência de licitação na Secretaria Municipal de Saúde em Aracati no ano de 2006 para alocação de imóveis e compras de medicamentos. O parquê, na época, baseou-se numa prestação de contas do antigo Tribunal de Contas do município, um processo de gestão, no qual o Expedito Ferreira da Costa, ex-prefeito, sequer era parte nessa prestação de contas de gestão no TCM. A exordial dessa lide, nas folhas de 11 a 13, aponta ao apelante Expedito Ferreira da Costa a famosa, né, e antiga, superada, culpa invigilando, né, a qual não mais faz parte da vigente lei de improbidade. Além disso, né, esta CP originária, ela fundamenta-se
no antigo dano presumido, que também foi rechaçado da Lei de Improbidade. A nova redação da Lei 14.230/2011, no artigo 11, ela traz no parágrafo 1º claramente a exigência da conduta dolosa de se obter um proveito, ou para si ou para terceiro. A sentença de primeiro grau, nas folhas 543 e 544, aqui eu vou ler o trechinho final, nas folhas 543, diz assim: com fruto nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, passo a penalidade ao promovido. Item 1, Expedito Ferreira da Costa, culpa em eligendo e culpa em vigilando. Item 2, Adélia Maria Araújo Bandeira, culpa grave lato sensu. Então, vemos que a sentença, ela foi baseada estritamente, especificamente em culpa, no caso do apelante que eu represento, Expedito Ferreira, a culpa em vigilando e eligendo, né? Que estava na sentença. E não há mais o que nós falarmos em improbidade culposa. Né? A douta procuradora muito bem relatou na sua manifestação nas folhas 724, já reconhecendo que não há mais a conduta culposa. Vou ler aqui um trechinho da manifestação da douta procuradora, doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, que diz nas folhas 724, em verdade é sabido que a lei número 14.230/2021 trouxe grandes modificações à lei 8.429/92, dentre as quais a exigência de dolo específico na configuração dos atos de improbidade administrativa, não mais se admitindo a prática de ato de improbidade por conduta culposa. Na época, o parecer dela foi em junho de 2022, por isso que ela pediu ainda a manutenção. Por quê? Porque ainda estava lá no STF a discussão do tema 1.199, mas desde 12 de dezembro de 2022, o STF já publicou a definição desse tema e o item 1 deixa claro a exigência do dolo, né? E também afirmando que ela se aplicaria a todos os casos que não tivesse transitado em julgado, como é esse caso que ainda está em andamento. Inclusive, essa corte, né, ela vem aplicando muito o tema 199, e essa primeira Câmara de Direito Público, eu vi aqui na apelação 0010-08994/2020, julgada agora final de maio, que ela traz, né, a seguinte colocação da primeira Câmara de Direito Público. Por sua vez, para a delineação de uma conduta de improbidade punível nos moldes da lei, é indispensável a constatação da conduta ilícita do agente público ou de terceiro, do elemento subjetivo dolo específico, artigo 1º, parágrafo 2º e 3º da LIA, e da efetiva e comprovada lesão ao erário e do nexo causal. Então, a turma já vem pacificando nesse sentido, né? Então, por conseguinte, eu venho só ratificar, né, e pedir aos preclaros julgadores, ao doutor relator e aos demais esbargadores dessa primeira Câmara de Direito Público que apliquem o tema 199 do STF a esta lide, né, com a extinção da mesma, por não haver mais o que se falar no nosso ordenamento jurídico em improbidade culposa. Quero agradecer, principalmente porque meu pedido foi atendido para me colocar na frente, e é sempre um prazer estar aqui participando das sessões desse Tribunal de Justiça, né? Nós nos sentimos sempre bem acolhidos. Então, muito obrigado, e é o que eu peço é a aplicação do tema 1199.
Como? Pedir para ela ver se ela está ouvindo o senhor, porque aqui Eu queria solicitar da advogada que postulou nesse momento, que se está ouvindo agora a minha palavra. Parece que não. Não deu para ouvir bem, doutor Paulo. O senhor pode repetir? Eu quero saber de Vossa Senhoria se estáis ouvindo o que eu estou falando, o que eu estou votando agora. Estou falando Agora nesse sim, momento. doutor. Agora está ótimo o áudio do senhor. Pronto, está ok. Então, eu não sei, doutora, até que ponto Vossa Senhoria perdeu o meu voto que eu li. Mas eu comecei aqui iniciando, cumprimentando todos os que fazem essa sessão da primeira Câmara de Direito Público, e eu comecei dizendo de que se trata, né? Que é em verificar a possibilidade de condenação do ex-prefeito e da ex-secretária por ato de improbidade. Eu estou ainda resumindo do resumo que eu fiz. Aí eu venho dizendo mais adiante. Todavia, antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas por ambos os apelantes. Em sede de apelação, o ex-prefeito do município de Aracati defende a inadequação da via eleita no sentido de que a lei de improbidade administrativa não pode ser aplicada a agentes públicos, tendo em vista que estes já estão submetidos ao decreto número 201/67. É por isso esclarecer que são reiterados no egrégio STJ precedentes adotando o posicionamento esse ponto preliminar que eu também rejeito. Acompanho o eminente relator. Igualmente, excelência, acompanho o eminente relator. No que toca ao cesseamento de defesa suscitado por ambos os apelantes, alega-se a não oportunização de produção de provas, assim como a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide e a falta de possibilidades partes de apresentação das alegações finais. O juiz é o destinatário final da prova e a ele compete produzir as provas que entender necessárias, indeferindo aquelas que lhe parecerem inúteis ao deslinde da causa. Preliminar também que eu rejeito e submeto. Também acompanho o eminente relator. Acompanho Vossa Excelência na rejeição dessa preliminar. Por derradeiro, a ex-secretária assevera em sua apelação o julgamento extrapetita pelo juiz Acó, uma vez que a parte autora pleiteou a aplicação de determinadas penalidades, assim como aquelas prescritas pelo artigo 12.3 da LIA. Entretanto, a magistrada de piso condenou os réus às sanções estabelecidas no inciso 2 do artigo 2 da Lei 8.429/92, por transgressão ao artigo 10 da referida legislação. Ao realizar uma comparação entre o que fora requisitado na peça exordial e posto no deciso, é possível inferir que nenhuma daquelas sanções determinadas pela magistrada de piso perpassa a margem do pleito inicial. Infere-se, pois, que não há que se falar em sentença extrapetida. Eu estou rejeitando também essa preliminar. Acompanho o eminente relator. O eminente relator, relativamente à rejeição dessa preliminar. Sobre o assunto da improbidade administrativa, convém destacar que a exigência do dolo específico passou a ser estabelecida pelas alterações promovidas pela recente lei número 14.230/2021, a lei 8.429/1999, sendo essencial para a caracterização do ato de improbidade administrativa. Nesse contexto,
No julgamento do recurso extraordinário 843.989, tema 1199, sobre a sistemática de repercussão geral, eterna a Egrégia Corte Suprema expressou seu entendimento no sentido de estabelecer o elemento subjetivo do dolo como caráter essencial à configuração do ato de improbidade administrativa. Destaco, entretanto, que, conforme é possível constatar dos autos, os documentos apresentados pelo parquet limitam-se a identificar irregularidades formais, como a divergência na classificação de notas fiscais e a problema de preenchimento no SIM, alegando serem, por isso, evidentes os danos ao erário. Isso pode ser observado, por exemplo, nas razões do voto do acordo número 213.2/08, página 43 e 44. A legislação em vigor atualmente, em conjunto com o adierno entendimento do STJ sobre o assunto em deslinde, não deixa dúvida de que o dano efetivo deve ser adequadamente comprovado, assim como o dolo específico do agente para com a administração pública, para fim de caracterização de ilícitos administrativos nos termos da Lei 14.230/2021, ônus da qual o parquet estadual, na controvérsia em apreço, não se desincumbiu do artigo 373 do CPC. Portanto, recursos de apelação cíveis conhecidos e providos, não no sentido de julgar improcedente a ação civil pública ajuizado contra Expedito Ferreira da Costa e Adélia Araújo Bandeira. Sentença reformada, sem condenação em curso de honorários advocatícios nos moldes do artigo 18 da Lei 7.347/85. É como voto. Obrigado, eminente relator. E, levando-se em consideração a nova lei de improbidade administrativa, a doutrina e a jurisprudência, que aqui ficou bem lançado no magistral voto do eminente relator, eu o acompanho integralmente, tanto nas preliminares como no mérito. É como voto, eminente desembargador. Ex-Lisete, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, presidente. Efetivamente, Sua Excelência, o eminente relator, esgotou toda a fundamentação e utilizou a legislação apropriada para o caso em julgamento. Por isso, o acompanho na integralidade. Obrigada, Excelências. Obrigado, eminente desembargador Elisete. Vou proferir o voto aqui, o julgamento. Recurso de apelação civil conhecidos e providos, decisão unânime. Em seguida, nós chamamos aqui o processo da pauta de número 82, que é o 00272768-2008-806 contrário, apelação civil da 20ª Vara da Fortaleza, apelante a Oi, Imóveis Sociedade Anônima, Recuperação Judicial e apelada à Defensoria Pública Geral do Estado. Esse processo aqui, nossa relatoria, nós estamos retirando de pauta. Em seguida, nós temos o item 9, que é o processo 013-14-41-21-2016, 806 ao contrário, apelação e remessa necessária. O apelante é o Estado do Ceará e o apelado é Antônia da Silva Barbosa. O advogado é doutor Denilson Nascimento Nobre, é da relatoria do eminente desembargador Paulo Francisco Banhos Pontes. E eu indago se o ilustre advogado está presente. Não estando presente o advogado que solicitou a sustentação oral, passo a palavra ao eminente relator. Vossa Excelência, querendo proferir o voto só pela ementa? Sim. Esse aqui é o juiz de retratação, certo, a qual eu não estou acolhendo, certo, né, pelos motivos que todos conhecem através do voto provisório. Razão pela qual, presidente, eu julguei
não entende-se, portanto, inalterada a decisão anteriormente proferida por este órgão colegiado, que ratificou o direito da autora à percepção da pensão por morte em caráter definitivo, correspondente à integralidade dos proventos do instituidor. É assim como voto. Obrigado, eminente relator. Eu também não vejo a previsão para o exercício de juízo de retratação nesse caso, de maneira que eu, ratificando meu voto provisório, acompanho Vossa Excelência. Em seguida, passo a palavra à eminente desembargadora Elisete. Obrigada, Excelência. Igualmente, assim como Vossa Excelência e o próprio eminente relator, não encontrou fundamentos para revisar e fazer o juízo de retratação, eu acompanho integralmente. Obrigado, desembargadora Elisete. E vamos proclamar o resultado. Desnecessidade de exercício do juízo de retratação. Decisão mantida. Mantém-se, portanto, inalterada a decisão anteriormente proferida por este órgão colegiado. Decisão unânime. Em seguida, chamamos aqui o processo da pauta de número 64, que é o 063-60 1168-2022, 806-000/50.000. Agravo interno é da comarca de segunda vara da comarca de Acaraú, agravante Estado do Ceará. Agravado Norma Sueda Vasconcelo Gonçalves. O advogado é doutor Tiago Bonavides Borges da Cunha Bittar. Eu indago do o ilustre advogado está presente. Antes de... fica à vontade, velho. Pode ficar à vontade na tribuna, doutor. A indagação é que nós estamos observando aqui que a tese que Vossa Excelência defende é uma tese acolhida, ao menos provisoriamente. E eu pergunto, diante da situação, a Vossa Senhoria insiste em fazer a sustentação oral? Portanto, eu vou aqui apenas confirmar o resultado provisório e torná-lo definitivo. E proclamo o resultado. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. Obrigado, doutor. Perfeita Excelência, peço sua licença. Qual é o da pauta? O da pauta é o 64. 64. É, senhor. Em seguida, nós temos o 98 da pauta, que é o processo 0025-103-65-2011, 8. Porque foi proclamado. Não, porque eu indaguei se poderia proclamar o resultado. Não, mas ele falou que eu indaguei quando ele dispensou. Quando ele disse que se o resultado fosse favorável, ele aceitaria, eu perguntei se podia proclamar o resultado confirmando o voto provisório. O desembargador Elisete falou que concordaria. Aí o desembargador... Sem dúvida nenhuma. Correto. Pois é. Eu acompanho Vossa Excelência. Pois é, exatamente. Fui ratificando aqui o resultado, recurso conhecido, não provido, decisão unânime. Em seguida, o processo 98 da pauta, que é o 0025-103-65-2011, 806-060071, apelação civil. Apelante JDV e apelado Ministério Público do Estado do Ceará. Esse processo é da relatoria do eminente desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte, e há um pedido de retirada de pauta. Sem dúvida, presidente, eu vou dizer, porque esse processo está anexado a outros, cujo processo tem muitos réus, então tem que ser julgado de uma vez só, porque foi uma sentença, um processo só, então eu não posso julgar separadamente. Por isso que eu decido no sentido de retirar de pauta, naturalmente com a anuência de Vossa Excelência, para que seja julgado como um todo em relação a um outro processo, cujo número eu não sei, mas é de diversos réus. E pedindo, naturalmente, conjuntamente, pedindo encarecidamente à secretária para fazer os trabalhos necessários ao atingimento dessa minha proposta. Obrigado pelo processo deferido.
acolhido a ponderação do eminente relator, processo retirado de pauta para os fins por ele explicado. Boa tarde. O processo seria, no caso, incluído na pauta seguinte ou sem previsão para inclusão? Só a fim de análise de estudo para defesa oral? Não, Eu não vou responder. não, com relação à doutora advogada que acabou de chegar, essa retirada de pauta, nós não temos previsão se é na próxima, até porque trata-se de um processo complexo, uma vez que, conforme bem explicitou o relatório, há outros processos com uma pluralidade imensa de réus, das partes, e, portanto, ele vai analisar. De maneira que, quando se retira de pauta, pode ser apressado na pauta seguinte, assim como também não pode, inclusive, na seguinte, pode até ser exatamente... Perfeito. Era apenas a fins de preparação mesmo. Será republicado, né? Será publicada a pauta, a senhora pode estar se retirando de pauta. Em seguida, aqui nós temos o processo da 66 da pauta, que é o 063-8298, 04-2022, 806-0000. Agravo de instrumento. Agravante, Moacir Rodrigues de Moraes. É o 79 da pauta, certo? Voltando aqui ao 79 da pauta. É o processo 0000-316-30-2019, 806-0058, apelação cível. Apelante Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Apelado Inácio Martins Sobrinho, é da relatoria do presidente. O advogado Eveline Carneiro Gomes. E está pedindo aqui, sustentação oral na modalidade virtual. Eu indago, a ilustre advogada está presente? No caso, é advogado, excelência, doutor Jonathan. É porque aqui consta Eveline Carneiro Gomes e o Jonathan, certo? Isso, sou eu. Boa tarde. Vossa senhoria dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Dispensada a leitura do relatório, Vossa Excelência disporá de 15 minutos para proferir sua sustentação oral. Perfeito. Excelência, aqui é um caso relativamente simples, caso previdenciário, no qual o autor estava pleiteando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, né, a depender das condições que o laudo pericial trouxesse em relação à incapacidade. E aí, no caso, desde a inicial, já havia um laudo pericial da Justiça Federal, que está lá nas folhas 38 a 43, que confirma que o autor possui uma fratura da perna, parte não especificada, em que o perito da Justiça Federal definiu a incapacidade como parcial e definitiva desde julho de 2018. E aí esse laudo foi tomado como prova emprestada, né? O juízo de primeira instância tomou esse laudo como prova emprestada, reconhecendo a incapacidade laborativa para a atividade do autor. E, no caso específico, tinha sido o INSS aqui, ele só questiona a questão da incapacidade, né? Não há nenhuma discussão a respeito de qualidade de segurado ou carência, razão pela qual até peço dispensa para não adentrar nesses quesitos, uma vez que não foi objeto do recurso. Basicamente, no recurso do INSS, o que o INSS se afirma é que não teria sido cumprido os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, que foi o benefício concedido em primeira instância pelo magistrado. E aí pede também subsidiariamente que fosse retificada a DIP para a data da efetiva comprovação da limitação laboral, ou seja, na citação, na perícia médica oficial, e, por fim, requer que se atribua a repercussão da sucumbência ao autor de modo recíproco, né, com correta evolução de juros e atualizações sobre os acessórios. Pois bem, no caso concreto aqui, conforme já afirmei, a incapacidade está plenamente comprovada a partir do laudo médico da Justiça Federal, que foi tomado como prova emprestada. Em relação aos aspectos pessoais e socioeconômicos, aqui nós temos um segurado com 59 anos de idade, com ensino fundamental incompleto e que desenvolvia atividade de agricultor. Esses requisitos são incontroversos e não foram impugnados pelo INSS no recurso, razão pela qual deve ser aplicada a jurisprudência pacífica do STJ,
que admite essa conjugação da prova técnica com os aspectos pessoais e socioeconômicos para fins de concessão da aposentadoria por invalidez. Então, nesse primeiro momento, penso que o benefício aqui realmente a ser concedido e a ser confirmado por essa outra Câmara de Direito Público é realmente confirmar a concessão da aposentadoria por invalidez. Em relação ao termo inicial, novamente aqui nós temos uma orientação firmada pelo STJ, que diz que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve corresponder ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido. Tal data corresponde à data de início de incapacidade, fixada pelo perito médico, não havendo, pois, razões para modificar a data de início do benefício para a data de citação ou data de juntada do laudo pericial. Então, penso que aqui, nesse caso, o magistrado também acertou ao conceder o benefício desde o requerimento, né, uma vez que está de acordo com a orientação firmada pelo STJ. E aí, em relação ao pedido de minoração dos honorários advocatícios, que o INSS pede, eu verifico que esse pedido recursal é contra a lege, porque no tema 1076, o STJ fixou as teses em relação a essa questão de fixação dos honorários, então não é admitido aqui, nesse caso, um arbitramento de honorários por equidade, de modo que deve ser seguido aqueles percentuais previstos no CPC em relação à presença da Fazenda Pública na lide. Então, não haveria por que essa minoração dos honorários advocatícios. Tem um último ponto que o INSS recorre, e desse ponto nós, no nosso recurso, damos parcial razão, em relação apenas à aplicação da taxa Selic a partir da emenda constitucional 113 de 2021. Realmente, a referida emenda constitucional alterou o índice de correção monetária e juros de mora, determinando a aplicação da taxa Selic a partir da vigência da referida emenda. Eu apenas ressalto que essa aplicabilidade da emenda já foram propostas 2 ações diretas de constitucionalidade, né, estão ajuizadas no Supremo, em que se questiona a constitucionalidade das alterações ao texto constitucional e, especificamente em relação à Selic, defende, entre vários pontos, que a Selic seria um instrumento inidôneo para perdas inflacionárias. Nessas referidas ações diretas, há um pedido de liminar, mas ainda não foi analisado. Então, penso que aqui é um caso de provimento parcial do recurso do INSS, apenas para que seja feito essa correção em relação à aplicação da taxa Selic a partir da emenda 113 de 2021. Claro, ressaltando a possibilidade, né, que seja resguardado ao juiz de execução que aplique o índice de correção monetária vigente no momento da liquidação do julgado, porque até lá pode ser que o STF dê uma liminar, né, ou julgue o mérito dessa ação direta de constitucionalidade, de forma que o que vier a ser decidido pelo Supremo venha a vincular todos os tribunais do país. Então, penso que seria o caso parcial provimento, mas com essa determinação que seja resguardada ao juiz de execução a aplicação do índice no momento da liquidação do julgado. E seria somente esses os pontos, excelências. Então, no restante, né, do benefício em si, e nas repercussões financeiras do benefício em relação à data de início do benefício, seria no sentido de negar provimento ao recurso do INSS e dar parcial provimento apenas no que tange essa questão da aplicabilidade da emenda constitucional 113 de 2021, que trouxe a questão da aplicação da Selic, mas resguardando-se ao juiz de execução essa melhor análise, a depender do que for decidido pelo STF nas ADIs já referidas. E, no mais, requer que sejam majorados os honorários de sucumbência, uma vez que houve uma atuação recursal do advogado. É o que se requer, excelências, e eu agradeço a oportunidade. Obrigado, doutor. Ministro Pares, permita eu proferir meu voto através da emenda, uma vez já foi analisado provisoriamente, passo a proferir na seguinte forma. Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, em face de sentença proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Cariré, Ceará, que julgou parcialmente procedente ação de restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade. A apelante sustenta a inexistência de interesse recursal da parte autora, mas sem razão.
foi configurado o interesse de agir da parte autora, uma vez que essa requereu o benefício na via administrativa. Todavia, a autarquia, mesmo diante de um quadro de incapacidade permanente, negou a prorrogação do auxílio. Assim, ante a incapacidade da parte, não há que se falar em modificação do julgado. No tocante aos consectários legais para a atualização constata-se que a sentença aplicou os mesmos índices fixados por ocasião do tema 905 do STJ, não cabendo razão ao apelante. Contudo, a sentença é silente quanto à aplicação da Selic, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, sendo necessária a sua reforma para aplicação do referido índice a partir da vigência da Emenda Constitucional. No tocante aos honorários advocatícios, trata-se de sentença ilíquida. A sua fixação deve ser realizada na fase de liquidação do julgado, na forma do artigo 85, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC, de acordo com os percentuais previstos nos parágrafos 3º e 11º do mesmo artigo, em razão do trabalho adicional dos causídicos representantes da parte apelada. Portanto, apelação conhecida e parcialmente provida. É como voto, eminentes embargadores, e eu... Pois não, com a palavra o Ministério Público levantou uma questão de ordem. Obrigado. Bom dia a todos. É porque nesse processo foi uma apelação do Procurador Federal, as folhas 137 e 144, e nessa questão, né, foi para Recife, voltou de Recife, essa questão, e chegou aqui, aportou aqui, acho que por alguma equipe não foi aberto, visto ao Ministério Público, apesar de no relatório constar que o Ministério Público consta como custos legis, mas não foi aberto. Mas para que não haja nenhum prejuízo diante do voto do relator, o Ministério Público de segunda instância se acosta plenamente ao voto do relator nesse momento. Obrigado, representante do Ministério Público, com assento nesta Câmara, e o voto de Vossa Excelência para se integrar exatamente ao acordo. Com a palavra, a eminente desembargadora Lisete. A razão assiste a Vossa Excelência, porquanto nada a opor e o acompanha integralmente, finalizando o voto provisório. Como voto, eminente desembargador Ximenes. Acompanho, Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Ximenes. Portanto, recurso conhecido e parcialmente provido, decisão unânime. Em seguida, chamamos aqui o... Obrigado, Excelências. Bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Em seguida, chamamos aqui o item 66 da pauta, processo 063-8298-04-2022-806-000. É um agravo de instrumento. Agravante Moacir Rodrigues de Moraes e agravado município de Ararendá. É da relatoria da presidência. O advogado é o doutor José Aurivan Holanda Pinho Filho. E eu indago ao nobre advogado que o agravante aqui é o constituinte de Vossa Senhoria. E de sorte que, provisoriamente, a posição é acompanhando no sentido de acatar os vossos argumentos. E eu indago a Vossa Senhoria se, mesmo assim, ainda insiste na sustentação oral. Não, Excelência. Obrigado, doutor. Eu indago aos nobres integrantes da Câmara se posso, uma vez que foi julgado já provisoriamente, se posso proclamar o resultado, oficializar o resultado dos termos provisórios. Também sem problema. Portanto, passo a proclamar o resultado. Recurso conhecido e provido, decisão unânime. Em seguida, nós passamos aqui as preferências sem sustentação oral. E aqui vem o item 74, que é o processo 063-9963, 55-2022-806-0000/50001, embargo de declaração civil, embargo
problema, Tá, como isso. sempre, né? Pronto. Portanto, proclamando o resultado, nós estamos retirando o processo de pauta. Em seguida, nós temos os processos do PJE. E eu inicio pelo processo 011-54-34-31-2019-806, mil ao contrário. Município de Fortaleza, apelante, município e município PGM, óbice participações, sociedade não apelado. É lá da nossa relatoria. Esse processo nós também estamos retirando de pauta. É o item 19 da pauta. É o 69 da pauta, é. 19, né? É da 19 da pauta PJE. Aí vem aqui o item 69, que é o processo 0451 60/2019 8060149 /50001. Embargos de declaração civil. Embargante Fábio Pinheiro Cardoso, prefeito do município de Porteira. Embargado Gilvan Tomás de Souza. O advogado é doutor Cícero Luiz de França. Uma distribuição de 4.000 da PIB, mas ele não localizou o depósito. E A aí nossa dá relatoria. FIPEX, né? Que aí eu... É justamente isso, fevereiro. Então, a planilha de fevereiro está errada. Aí ficou março e abril, aí está certo. Mas não é da nota de abril, é da nota de fevereiro. Exatamente. A gente já marcou essa planilha, né? Por favor, poderíamos desligar o áudio. É o processo 69. 69, né? Não tem estudação oral, não, né? O extra... Voltou? Vamos para o extra pauta. É o processo 016-3205, 39/2018, 806 mil ao contrário, /50 mil. Embargos de declaração. É da relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha. Embargos de declaração desprovidos, decisão unânime. Em seguida, nós temos o processo 76206, 98/2009, 806 mil ao contrário, /50001. Embargo de declaração. Relatoria do desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha. Embargo de declaração não conhecidos com fundamento na preclusão consumativa. Decisão unânime. E o último processo esta pauta é o número 014-9568, 65/2011, 806 mil ao contrário, /50 mil. Embargo de declaração. É da relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha. Embargo de declarações conhecido e desprovido. Decisão unânime. Em seguida, voltamos aqui ao SAGE e desta feita os processos da pauta anterior. O item 98 já foi anunciada a retirada de pauta. E nós temos aqui o item 99, que é o processo 028-59-10-34-2021, 806 mil ao contrário. É uma apelação cível. É da relatoria do eminente desembargador Paulo Francisco Banhos Pontes. Resultado, recurso de apelação conhecido e provido. Decisão unânime. Passo agora a proclamar os resultados dos votos provisórios, tornando, obviamente, definitivo. E inicio pelos votos do eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, e chamo o número 1 da pauta, processo 0881, 87, 2018, 806, 200/50 mil. Embargo de declaração civil, embargo de declaração conhecidos e desprovidos, decisão unânime.
O item 2 é o processo 85.502, 18/2007, 806.000 ao contrário, apelação civil, apelo conhecido e desprovido, decisão unânime. O item 3 da pauta é o 28.31.33, 76/2021, 806.000 ao contrário, 50.000, embargos de declaração civil, recurso conhecido e desprovido. O item 4 é o processo 63.53.56, 96/2022, 806.000, 50.000, embargos de declaração civil, aclaratórios conhecidos e desprovidos, decisão unânime. O item 5 é o processo 64.11.20.63/2022, 806.000, agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido, decisão unânime. E o item 6 é o processo 64.11.20.63/2022, 806.000, 50.000, agravo interno civil, agravo interno não conhecido por quanto prejudicado, decisão unânime. Em seguida, passo a proclamar os resultados da relatoria do eminente desembargador Paulo Francisco Banhos Pontes. Inicio pelo item 7 da pauta. É o 12.15.51, 53/2010, 806.000 ao contrário, 50.001. Embargos de declaração civil, aclaratórios conhecidos, porém desprovido, decisão unânime. O item 8 é o processo 45.30.11.34/2000, 806.000 ao contrário, 50.002. Embargos de declaração civil, aclaratórios conhecidos, porém desprovido, decisão unânime. O item 9 já foi julgado e anunciado nas preferências. O item 10 é o 53.093, 55/2016, 806.0071/50.001. Embargos de declaração civil, embargos conhecidos e desprovidos, decisão unânime. O item 11 é o processo 54.660, 95/2014, 806.0167/50.000, embargos de declaração civil, aclaratórios conhecidos, porém desprovidos, decisão unânime. O item 12 já foi julgado e anunciado nas preferências. O item 13 é o processo 10.28.84, 38/2018, 806.000 ao contrário, /50.001, embargos de declaração civil, aclaratórios conhecidos, porém desprovido, decisão unânime. O item 14 é o processo 37.285.65/2012, 806.000 ao contrário, /50.000, embargo de declaração civil, aclaratórios conhecidos, porém desprovido, decisão unânime. O item 15 é o processo 62.11.59.73/2021, 806.000/50.000, embargo de declaração civil, aclaratórios conhecidos, porém desprovido, decisão unânime. O item 16 é o processo 11.04.85/2019, 806.0109, apelação civil, retratação não realizada, apelo conhecido e provido, decisão unânime. O item 17 é o 55.91.09/2011, 806.0100/50.000, embargos de declaração civil, embargos conhecidos e desprovidos, decisão unânime. O item 18 é o processo 6072, 58/2016, 806.0144/50.001, embargos de declaração civil, embargo de declaração não conhecidos, decisão unânime. O item 19 é o processo 633630, 24/2021, 806.0000, agravo de instrumento, recurso conhecido e desprovido, decisão unânime. O item 21 é o processo 0620350, 49/2022, 806.0000, agravo de instrumento, adiado a pedido da Defensoria Pública. O item 22 é o processo 2050, 57/2011, 806.0038/50.000,
embargos de declaração civil, embargos conhecidos e desprovido de decisão unânime. O item 23 é o 12425, 73/2007, 806 mil ao contrário, barra 50 mil, embargos de declaração civil, aclaratórios conhecidos, porém desprovido de decisão unânime. O item 24 é o processo 5091, 16/2015, 8060095, barra 50 mil, agravo interno civil, agravo não conhecido, decisão unânime. O item 25 é o processo 105926, 95/2018, 806 mil ao contrário, barra 50 mil, embargos de declaração civil, aclaratórios conhecidos, porém desprovidos, decisão unânime. O item 26 é o 067760, 2008, 8060049, apelação civil, apelações conhecidas e desprovidas, decisão unânime. O item 27 é o processo 200141, 77/2022, 8060145, apelação remessa necessária, recurso de apelação civil e remessa necessária, conhecidos, mas desprovido, decisão unânime. O item 28 é o processo 0916, 52/2018, 8060069, apelação civil, apelação conhecida e desprovida, decisão unânime. O item 29 é o processo 1349, 52/2019, 8060156, apelação civil, recurso de apelação conhecido e provido, decisão unânime. O item 30 da nossa relatoria é o processo da relatoria, perdoe, do eminente desembargador Paulo, é o processo 001671/2010, 8060062, apelação civil, retirado de pauta a pedido do relator desembargador Paulo Pontes. O item 31 é o processo 228659, 24/2022, 806 mil ao contrário, apelação civil, apelo conhecido e provido, decisão unânime. Em seguida, passa a proclamar o resultado desta relatoria. O item, começando pelo item 32, que é o processo 633188, 29/2019, 8060000, agravo de instrumento, recurso conhecido e provido, decisão unânime. O item 33 é o processo 10573, 95/2016, 8060163, barra 50 mil, embargos de declaração civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 34 é o 69056, 08/2005, 806 mil, ao contrário, barra 50001, agravo interno civil, adiado a pedido da Defensoria Pública. O item 35 é o 633270, 26/2020, 8060000, agravo de instrumento, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 36 é o processo 129145, 74/2017, 806 mil ao contrário, barra 50 mil, agravo interno civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O 37 é o processo 38468, 71/2012, 806 mil ao contrário, barra 50001, embargos de declaração civil, recurso conhecido e provido, decisão unânime. O item 38 é o processo 38468, 71/2012, 806 mil ao contrário, barra 50002, embargos de declaração civil, recurso conhecido e parcialmente provido, decisão unânime. O item 39 é o processo 21/3603, 82/2021, 806 mil ao contrário, barra 50 mil, embargos de declaração civil, recurso conhecido e parcialmente provido, decisão unânime. O item 40 é o processo 21/3603, 82/2021, 806 mil ao contrário, barra 50001, embargos de declaração civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 41
é o processo 37892, 18, 2012, 806 mil ao contrário, barra 50 mil, embargos de declaração civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 42 é o processo 620896, 07-2022, 806-0000, barra 50 mil, agravo interno civil, agravo interno prejudicado. Decisão unânime. Artigo 43, aliás, o item 43 é o 062, 28, 13, 61, 2022, 806, 0000, barra 50 mil, agravo interno civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 44 é o processo 62, 31, 53, 05, 2022, 806, 000, barra 50, 001, agravo interno civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 46 é o processo 23, 01, 52, 07, 2022, 2020, 806 mil ao contrário, barra 50 mil, embargos de declaração civil, recurso conhecido e provido à unanimidade. O item 47 é o 230152, 2020, 806, mil ao contrário, 50001, embargos de declaração civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 48 é o processo 50593, 33, 2022, 806-0117, barra 50 mil, agravo interno civil. Esse processo foi retirado de pauta. O item 49 é o processo 0184, 76, 2018, 806-0132, barra 50 mil, embargos de declarações civil. Recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 50 é o processo 162566, 89, 2015, 806 mil contrário, barra 50001, embargos de declaração civil, pedido de adiamento. O item 51 é o processo 0119, 41, 2018, 806, 0210, 50001, agravo interno civil, recurso conhecido e não provido. O item 52 é o 626705, 75, 2022, 806-0000, agravo de instrumento, recurso conhecido e provido, decisão unânime. O 53 é o processo 627950, 24, 2022, 806-000, barra 50 mil, agravo interno civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O 54 é o processo 275954, 28, 2020, 806 mil contrário, barra 50 mil, embargos de declaração civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 54 é o 0275954, 28, 2020, 806 mil contrário, barra 50 mil, embargos de declaração civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 55 é o processo 207620, 68, 2022, 806 mil contrário, 50001, embargos de declaração civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O 56 é o processo 223678, 49, 2022, 806 mil ao contrário, barra 50001, embargos de declaração civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 57 é o processo 50022, 53, 2021, 8060141, barra 50001, agravo interno civil, recurso não conhecido, à unanimidade. O item 58 é o processo número 12890, 69, 2017, 8060086, apelação civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O 59 é o processo 22, 23, 20, 49, 2022, 806 mil ao contrário, 50001, embargos de declaração civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime.
O número 60 da pauta é o processo 135124, 80-2018, 806 ao contrário, 50002. Agravo interno civil, recurso não conhecido, decisão unânime. O 61 é o processo 135124, 80-2018, 806 ao contrário, /50002. Agravo interno, recurso não conhecido, decisão unânime. O item 61, desculpa, é o 61. É o, hein? Agora é o 61. É o processo número 51.406, 11/2021, 8060122, /50001, é um agravo interno civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O 62 é o processo 5005, 40/2015, 806 0160, /50.000, embargos de declaração civil, recurso conhecido e parcialmente provido, decisão unânime. O item 63 é o processo 635851, 43/2022, 806 0000, agravo internos, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 64 já foi julgado e anunciado nas preferências. O item 65 é o processo 51.128, 53/2020, 8060119, /50.000, agravo interno civil, retirado de pauta. O 66 é o processo 638298, 04/2022, 8060000, agravo instrumento, processo já apreciado e anunciado nas preferências. O item 67 é o 2318, 67/2010, 8060064, /50001, embargos de declaração civil. Também é o 69, não é isso? 67, não é isso? Embargo total. Recurso conhecido e provido, decisão unânime. Agora é o 68, não é isso? O 68 é o processo 2318, 67/2010, 8060064, /50001, embargos de declaração civil, recurso conhecido e provido à unanimidade. O item 69, já julgado, anunciado nas preferências. O item 70 é o 47095, 74/2006, 806 ao contrário, apelação civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 71 é o processo 32255, 69/2000, 806 ao contrário, apelação civil, retirado de pauta. O 72 é o processo 201055, 17/2022, 806 0154, /50001, embargo de declaração civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 73 é o processo 55082, 26/2021, 806 0167, /50.000, agravo interno civil. Esse processo também está sendo retirado de pauta. O item 74 já foi julgado por ocasião das preferências. O item 75 é o 779861, 2019, 806 0112, /50.000, agravo interno civil, recurso conhecido e parcialmente provido, decisão unânime. O item 76 é o processo 640482, 30/2022, 806 0000, agravo de instrumento, recurso não conhecido, decisão unânime. O item 77 é o processo 33601, 69/2011, 806 ao contrário, /50.000, embargos de declaração civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 78 é o processo 64139694, 2022, 806 000, é um agravo de instrumento, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 79 já foi julgado por ocasião das preferências. O item 80 é o processo 288420,
83, 2022, 806 mil ao contrário, barra 50 mil, agravo interno civil, também retirado de pauta. Estamos retirando de pauta. O 81 é o 62, 36, 20, 47, 2023, 806, 0000, agravo de instrumento, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 83, já apreciado em pauta por ocasião das preferências. 82. Não, o 82 já anunciado nas preferências, retirado de pauta, já anunciado nas preferências, foi, desculpa. Porque aqui tem retirado de pauta, anunciado na preferência aqui, ó. O 83 é o 624501, 24, 2023, 806, 000. Agravo de instrumento, recurso conhecido e provido, decisão unânime. O 84 é o processo 50556, 28, 2021, 806, 0066. Apelação civil, recurso conhecido, não provido, decisão unânime. O 85, processo 2038, 58, 59, 2020, 2013, 806 mil contrário, apelação civil, recurso conhecido e provido, decisão unânime. O item 86 é o processo 0095, 61, 2019, 806, 0215, apelação civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 87, processo 8810, 31, 2016, 806, 0140, apelação civil, recurso conhecido e provido, decisão unânime. Em seguida, passa a proclamar os resultados dos votos da eminente desembargadora Lisete de Souza Gadelha e inicio pelo item 88, processo 18, 6436, 71, 2013, 806 mil ao contrário. Mas eu, na verdade, não está constando aí o voto, porque até conversei com a desembargadora hoje de manhã. Pois é, porque... Não, eu votei já. Quer dizer, eu não votei porque trocaram meus computadores e não estava funcionando hoje, aí eu não pude votar. Mas eu sei até o caso que é de uma como é que se diz aquilo? Eu não me recordo. Incorporação de identificação de risco de vida, exatamente, que ela incorporou, Vossa Excelência deu corretamente, que como ela não recorreu, que ele ficasse até os 5 anos, né, depois de propostação. Não deu prescrição do fundo de direito, que realmente não estava prescrito, mas deu essa prescrição aí nesse sentido. Eu acompanho integralmente o voto da eminente relatora. Só não está constando por isso, porque os computadores não estavam funcionando, os novos computadores. Portanto, ratificando o item 88, é processo 18.6436.71.2013, 806 mil contrário, apelação civil, recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada à unanimidade. O item 89 é o processo 633003, 2021, 806.0000/50.001, agravo interno civil, recurso não conhecido, decisão unânime. O item 90 é o 7990, 90, 2006, 806 mil contrário, barra 50 mil, agravo interno civil, recurso conhecido e desprovido, decisão mantida à unanimidade. O item 91 é o processo 21, 36, 70, 47, 2021, 806 mil contrário, 50.002, agravo interno civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 92 é o processo 15.2693, 31, 2017, 806 mil ao contrário, apelação e remessa necessária, apelante, adiada em virtude da suspeição do desembargador Evaldo. Esse processo, o desembargador Chimenez e o desembargador Paulo, somos impedidos, de maneira que o desembargador Evaldo foi designado, mas também se deu por impedido. Portanto, dá seu adiamento, não é isso? Suspeita. Na próxima semana pode aliar aí, vir mais gente. Presidente, eu sou impedido, desembargador Fernando é suspeito. E o desembargador Evaldo também. Nós somos impedidos. Somos impedidos. O item 93 é o processo 50.323.91, 2020, 806.01.22, barra 50.001, é os embargos de declaração civil, o embargo de declarações rejeitadas, decisão unânime.
O item 94 é o 51.504, 26/2020, 806.0091, apelação civil. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte, decisão unânime. O item 95 é o 638629, 83/2022, 806.000/50001. Embargos de declaração civil, recurso não conhecido, decisão unânime. O item 96 é o processo 20.03.46, 79/2022, 806.0154/50003, embargos de declaração civil, recurso conhecido e desprovido, decisão unânime. O item 97 é o processo 12.6367, 2019, 806.0096/50.000, embargos de declaração civil, recurso conhecido e provido, decisão unânime. Em seguida, vamos para o PJE. Iniciando pelos votos do eminente desembargador Fernando Luiz Chimenez Rocha. E iniciamos o processo, o item 1, é o 020.11.41.43, 2022, 806.0071, apelação civil, retirada de pauta. Estou retirando, senhor presidente, pelaquela mesma razão da Defensoria Pública, viu? Para poder... Aguardando o trânsito julgado daquela repercussão. Exatamente. Né? Eu também retirei diversos. O item 2 é o 0051.633, 08/2021, 806.0055, apelação civil, apelo conhecido e desprovido, sentença reformada de ofício, decisão unânime. O item 3 é o processo 0202.773.10, 2022, 806.0167, apelação civil, recurso conhecido e desprovido, decisão unânime. O item 4 é o processo 0050.782, 59/2021, 806.0122, apelação civil, apelação conhecida e provida, sentença reformada, decisão unânime. O item 5 é o processo 015.9547, 17/2012, 806.0001, apelação civil, apelação provida para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico pretendido, decisão unânime. O item 6 é o 020189, 96/2022, 806.0125, apelação civil, apelo conhecido e desprovido, decisão unânime. O item 7 é o 005.0064, 86/2021, 806.0114, apelação civil, remessa não conhecida, apelo conhecido e desprovido, decisão unânime. O item 8 é o processo 026.9502, 65, 2021, 806, meu contário, apelação civil, apelação conhecida e desprovida, decisão unânime. O item 9 é o processo 022.9663, 96, 2022, 806, meu contário, apelação civil, apelação desprovida, honorários majorados, decisão unânime. O item 10 é o processo 0050.718, 40/2021, 806.0125, apelação civil, apelo conhecido e desprovido, decisão unânime. O item 11 é o processo 020.05.32, 23/2022, 806.0051, apelação civil, apelo conhecido e desprovido, sentença reformada parcialmente de ofício, decisão unânime. O item 12 é o processo 0050.735, 18/2020, 806.0091, apelação civil, apelação conhecida e desprovida, decisão unânime. O item 13 é o processo 0052.834, 17/2021, 806.0158, apelação civil, apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o curso regular da execução fiscal, decisão unânime. Em seguida, passa a proclamar o resultado desta relatoria. Começa pelo item 14, que é o processo 020.9752, 98/2022, 806, meu contrário. Processo retirado de pauta.
O item 15 é o processo 994552 2018 8060126, remessa necessária civil, recurso não conhecido, decisão unânime. O item 16 é o processo 2609 33 2012 8060085, apelação civil, recurso de apelação do sindicato APOC, conhecido e provido. Recurso de apelação do município de Hidrolândia prejudicado, decisão unânime. O item 17 é o 51.602, 32, 2020, 8060084, apelação civil, recurso conhecido e provido, decisão unânime. O item 18 é o processo 029664, 2019, 8060179, apelação civil, recurso conhecido e parcialmente provido, decisão unânime. O item 19 é o processo 011 54 34 31 2019 806 meu contrário, apelação civil. Esse nós estamos retirando de pauta. O item 20 é o processo 50 293 79 2020 806 0179, apelação civil, recurso não conhecido, decisão unânime. O item 21 é o processo 50 035 38 2021 806 0081. Estamos também retirando de pauta. O item 22 é o processo 136673 72 2011 806 mil ao contrário, apelação civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. Em seguida, passa a proclamar os resultados dos votos da eminente desembargadora Lisete de Souza Gadelha, e assim o faço, iniciando pelo item 23, processo 020 08 58 28 2022 806 0133, apelação civil, retirado de pauta. O item 24 é o 2010-24, 52 2022 806 0071, apelação civil também retirado de pauta. Encerrou? Com este resultado, vencemos a pauta sob a bênção de Deus e a compreensão de vossas excelências que integram esta Câmara e os demais membros e os demais que aqui fazem parte dela. Eu indago se há alguma sugestão. O desembargador Paulo sugeriu aqui. Saudade, não somente pela honestidade dele, pelo caráter. Então, ele merece todo a nosso regozijo por estar vendo bem e fazendo sucesso na advocacia. Muito obrigado, Fernando, pelo trabalho. Não, quero só me associar ao desembargador Paulo. Complementar, ontem ele comemorou o aniversário do filho, né? Do Antônio. Falar, e eu também tenho o prazer de me associar ao voto do eminente desembargador Paulo, até porque o Fernando ele é uma pessoa dedicadíssima, a gente conhece, integra, vestiu a camisa do Poder Judiciário aqui, um exemplar é servidor, e a gente fica feliz quando as pessoas... a gente fica triste quando ele sai, mas fica feliz quando eles estão fazendo sucesso. E depois que passa por um gabinete do naipe do desembargador Paulo Pontes, quem sai de lá, a tendência é fazer sucesso mesmo. Parabéns. E eu posso... Antônio Provida, que é uma reserva moral. Parabéns. Desembargador Paulo, o Ministério Público também se acosta aos votos. Parabéns aí a esse querido advogado e amigo. Ser lançado esse voto aí, essa postulação do desembargador Paulo, e vamos transformar e oficiar ao homenageado como um elogio reconhecido pela Corte. Mais algo? Posso errar, né?
Sem mais nada a ver, declaramos encerrada a sessão e desejando a todos uma excelente semana de trabalho, com muita saúde, paz.